E aí pessoal, e aí Patrick, aqui a gente tá fazendo um trabalho com o Matheus, com o Pedro, comigo, com o João e com o Vitor. E hoje a gente veio na estação de Paranhos para falar um pouco sobre o meio de transporte ferroviário. A ferrovia é um meio de transporte baseado em trens correndo sobre trilhos de ferro. É um meio de transporte com a maior capacidade de carga e passageiros. No século XVI, na Alemanha, foi inventado um sistema usando os trilhos de madeira, mas não resistiu. E apenas no ano de 1776, na cidade de South Wales, da Inglaterra, o britânico e engenheiro Richard Trevithick criou um sistema utilizando linhas férreas que transportou 18 toneladas de minério de ferro a 14 km por hora. No ano de 1830, ficou conhecido o início da Era das Ferrovias, onde foi inaugurada a primeira linha de longa distância, que transportava pessoas de Manchester para Liverpool, na Inglaterra. Em seu primeiro ano de funcionamento, foi transportado mais de 460 mil pessoas. No final da década de 1870 e no início da de 1880, foram desenvolvidos por cientistas alemães um novo tipo de locomotiva, conduzida por eletricidade. A primeira linha férrea movida a eletricidade por cabos suspensos foi na cidade de Modin e Hittenbrunn Train, na Áustria. Ao final do século XIX, as nações europeias protagonizaram um momento histórico conhecido como neocolonialismo, onde elas expandiram suas colônias e suas explorações para os continentes de África e Ásia. Mas, ao contrário das nações ricas que criavam as ferrovias para interligar seus territórios, as nações europeias no neocolonialismo criavam as estradas férreas para facilitar e aumentar o escoamento da matéria-prima e dos seus produtos. No início do século XX, os Estados Unidos usaram as ferrovias para completar o seu processo de ocupação em direção ao oeste e à costa pacífica. Até a metade do mesmo século, os Estados Unidos já completavam seus 200 mil quilômetros de linhas férreas por todo o país. O Brasil, que possui o mesmo território em extensão, não chegava nem aos 40 mil. Falando em Brasil, por volta dos anos de 1870 e 1930, o Brasil teve as ferrovias como principais responsáveis pelo escoamento dos produtos agrícolas, tendo destino do interior aos portos. A primeira ferrovia brasileira foi idealizada pelo banqueiro Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá, e ligava do Porto de Mauá à cidade de Fragoso, no Rio de Janeiro. O próximo passo dado nos desenvolvimentos de trens ocorreu em 64, quando o Japão criou o modelo Shinkansen, que chegou a 200 km por hora. Em 97 foi criado o Magnalev, que é baseado em supercondutores, onde não há atrito entre o trem e os trilhos. E o Magnalev chegou a 550 km por hora. Além de dificuldades em áreas de aclive e declive, também é necessário investir muito dinheiro em manutenção e instalações dessas ferrovias, necessitando também de transbordo e reembarque dessas mercadorias para chegar até o destino. E também os elevados investimentos na manutenção e instalações dessas linhas férreas também leva-se ao ponto de falar que só países desenvolvidos que possuem esse meio de transporte. Eles também possuem um grande risco de roubos e furtos. Alguns pontos positivos do transporte ferroviário. Ele é mais econômico que o rodoviário, grande capacidade no transporte de cargas e passageiros,
e tem diversas opções energéticas, como diesel, eletricidade e vapor. O material rodante é de longa duração. Os trens modernos podem chegar a altas velocidades e não tem problemas com congestionamento. O transporte ferroviário também é independente das condições atmosféricas. Baixo custo para transporte de grandes distâncias e também transporta vários tipos de produtos. A partir dos anos 30, com a queda do café, a Inglaterra principalmente bloqueou os investimentos nas ferrovias brasileiras. Com isso, houve uma falta de infraestrutura que acabou gerando o que temos hoje, estações abandonadas e sem uso. Apesar do Brasil ter 30 mil quilômetros de ferrovias, elas estão muito distribuídas. Elas correspondem a 3,1 metros por quilômetro quadrado do Brasil, enquanto nos Estados Unidos e na Argentina elas correspondem a 150 metros por quilômetro quadrado e na Argentina elas correspondem a 15 metros por quilômetro quadrado. Temos que levar em consideração também o tamanho do Brasil, mas é muito pouco pelo nosso tamanho e o que poderíamos fazer. Os principais produtos de transporte do ferroviário são grãos, indústria siderúrgica, água, combustíveis, grãos, café, tudo isso junto. Mas se temos tanto potencial, por que não temos tantas ferrovias hábeis no Brasil? Porque o tempo de concessão que o governo oferece é de 30 anos e o tempo de concessão que se precisa para se planejar e construir uma ferrovia é de 60 a 70 anos. Então é muito inviável para uma pessoa fazer isso hoje em dia no Brasil. Mas esperamos que isso mude, pois em 2018 foi aprovado na Comissão de Direitos Econômicos do Brasil uma lei feita pelo senador José Serra que permite investimentos privados na área do transporte. Isso pode favorecer muito o transporte ferroviário e a sua volta no Brasil. Agora vou citar duas curiosidades sobre as ferrovias. A primeira delas é sobre a construção da primeira ferrovia transcontinental do mundo, que liga os estados norte-americanos de Iowa e Califórnia. Sua principal função é a ligação entre o Oceano Atlântico e o Pacífico, por fins econômicos. A segunda curiosidade é sobre uma das ferrovias mais perigosas do mundo. Ela está localizada na Tailândia e tem o nome de Ferrovia da Morte. A história dessa construção é um tanto quanto curiosa, porque durante o processo de construção, vários prisioneiros de guerra norte-americanos e britânicos acabaram morrendo no período da Segunda Guerra Mundial. Permite a privatização econômica. Esqueci, velho. Não lembro o nome. Extravisação. Agora vou citar duas curiosidades sobre as ferrovias. A primeira delas é sobre a